É comum pensarmos que ao fornecermos ração de postura para nossas galinhas, a produção aumente. Mas o que está por trás desse aumento de produção? Será que existe algum componente especial dentro da ração de postura que faz com que as galinhas botem mais? Me chamo Luiz, sou zootecnista e nesse vídeo eu vou explicar para você tudo sobre a ração de postura, quais são os seus ingredientes e qual é o grande segredo por trás do aumento de produção. Então não perde mais tempo, continua aqui no vídeo que eu tenho certeza que vai ser útil demais. Bom pessoal, então vamos lá começar a desvendar os mistérios por trás da ração de postura. Nós vemos muitas marcas, muitas fórmulas, muita gente falando sobre ração de postura, mas poucos são os que explicam. Então, sem mais delongas, bora entender um pouquinho mais sobre isso. E as duas primeiras perguntas que nós temos que fazer é: o que é a ração de postura definitivamente e o porquê dela fazer as galinhas produzirem mais? Só que se você fizer essas duas perguntas e eu já te lançar a resposta, vai ficar faltando informação. Então vamos dar uns passos para trás e entender primeiro o que é uma exigência nutricional. Quando nós falamos de galinhas, elas têm uma exigência para se manterem vivas, então o metabolismo delas ali vai demandar energia, vai demandar nutrientes para manter elas vivas, mas também vai demandar nutrientes e energia para produzir o ovo. Produzir um ovo não é um custo baixo de energia, é um custo alto. Imagine então que a galinha é como se fosse um motor ou como se fosse uma máquina. Você tem que colocar combustível e ingredientes para que ela transforme isso no produto final, que no nosso caso é o ovo. Então o nosso combustível, o nosso ingrediente aí é a ração. Mas a ração só vai proporcionar a produção do ovo perfeito lá na quantidade que nós imaginamos se nós atendermos a exigência nutricional. Então, o que é a exigência nutricional? Ela é definida como a quantidade diária de um nutriente que o animal deve ingerir para alcançar determinado nível de produção. Tá certo? Então, uma galinha de postura, se nós pensarmos uma linhagem de postura que teve um melhoramento genético delimitado para que essa galinha, então, produzisse mais ovos, tem uma exigência nutricional maior, porque o potencial produtivo dela é maior. Então, se nós compararmos uma galinha que bota 50 ovos por ano com uma galinha que bota 300 ovos por ano, é óbvio que a galinha que bota 300 ovos por ano tem uma exigência nutricional maior. Ela vai precisar de mais energia, mais combustível para entregar tudo isso aí de ovo e se manter viva, né? Então, é a mesma coisa um carro 1.0 e um carro 2.0. O carro 2.0 ele te entrega mais velocidade, mais potência, mas para isso ele consome mais combustível. A exigência de combustível dele é maior e a exigência de um combustível de qualidade é maior. Então, vamos tentar entender essas relações aí de maneira mais assertiva. Aqui eu retirei, pessoal, do manual lá da Novogen, que é uma linhagem de produção, uma tabelinha de exigência nutricional. Então, quando nós falamos de galinhas de postura, cada linhagem, cada raça vai ter uma exigência específica. Essa exigência ela varia também de acordo com o clima, de acordo com o ambiente, né? De acordo com o potencial produtivo da ave. Então, são vários os fatores que afetam a exigência nutricional. Então, aqui nesse manual de produção, ele te mostra mais ou menos qual é a exigência dessa ave de postura aí, né? Então, ela tem uma exigência que varia também da quantidade de ração que ela come. Então, se ela é uma ave que vai comer 100 gramas de ração, para atender a exigência nutricional dela, você tem que colocar mais nutrientes por grama. Agora, se ela é uma ave que consome mais ração, então em vez de 105, ela consome 120 gramas, você pode colocar um pouco menos de nutrientes por grama de ração. Então, isso se chama densidade nutricional. Quanto mais densa nutricionalmente a ração, menor a exigência de volume da ave. Agora, quanto menor a densidade nutricional, maior a capacidade de ingestão de alimento dessa ave. Então, também tem a ver com a quantidade de alimento que ela consome. Então, aqui a Novogen, ela já mostra para você um consumo de 105 gramas até um consumo de 120 gramas. Vamos pegar o médio aqui, uns 115. Então, se é uma galinha que consome 115 gramas de ração por dia, ela tem que ter, nessas 115 gramas,
18,26% de proteína. Ela vai ter uma exigência 0,82% de lisina, que é um aminoácido, de 41%, que é metionina, que é outro aminoácido que vem das proteínas. Ela vai ter uma exigência, sei lá, de 2.800 quilocalorias de energia. Ela tem uma exigência de 3,65% de cálcio, 0,37% de fósforo disponível, 0,22% de cloro. Todos os nutrientes que são importantes para manter a ave viva e para fazer com que ela produza um ovo, nós temos que saber a exigência que a ave tem. Então, uma galinha caipira tem uma exigência X, uma galinha de postura tem uma exigência Y, um frango de corte tem uma exigência G. Cada ave tem uma exigência nutricional diferente. É errado você pensar que fornecer uma ração de postura para um frango de corte vai fazer com que ele ganhe peso da mesma forma que se você fornecesse uma ração específica para ele ganhar peso. Por quê? Porque não atende à demanda nutricional, não atende à exigência nutricional dessa ave. Entendendo o que é exigência nutricional, entendendo que ela varia com vários fatores, nós temos que pensar como atender a exigência nutricional. E aí que entra a dieta. A dieta animal é um conjunto de alimentos que inclui a quantidade respectiva prescrita para atender a exigência nutricional de determinada categoria animal. A ração é uma mistura balanceada de alimentos, de ingredientes, que vai atender a exigência nutricional, que é um componente da dieta. Se nós criamos galinha caipira, que ela fica comendo ração e ela tem acesso a um piquete, a dieta dela vai compreender ração, mais pasto, mais o que ela encontrar lá fora para comer. Se é uma galinha criada em gaiola, a dieta dela vai ser 100% ração, né? Então, vamos pensar nisso aí, mas vamos agora traçar o paralelo para a ração. Então, a ração ela é uma mistura de ingredientes. Então, lá na ração vai ter milho, vai ter farelo de soja, vai ter farelo de trigo, pode ter calcário, fosfato, inúmeros ingredientes. Existem, quinquilhões de ingredientes que nós podemos colocar numa ração de postura. Só que nenhum desses ingredientes tem uma fórmula mágica. Na verdade, um pouquinho de cada um vai fornecer um tanto de coisa. Quando nós colocamos milho na ração, o principal motivo para isso é que a gente forneça energia para a ave. Quando nós colocamos farelo de soja, por exemplo, é que o farelo de soja forneça proteína. Só que você não pode colocar de maneira deliberada ou uma quantidade que você acha que é o ideal, porque você tem que atender a exigência. Então não adianta nada eu colocar 50 kg de milho e 50 kg de farelo de soja para fazer 100 kg de ração e achar que isso vai atender a exigência nutricional da minha ave. Por quê? Porque aí não vai estar certo a quantidade de energia, não vai estar certo a quantidade de proteína, não vai estar certo a quantidade de cálcio, né? E N nutrientes ali que não vão bater a exigência nutricional. Então a ração de postura ela não é uma mistura ao acaso. Ela é uma mistura balanceada de alimentos. E quem que normalmente faz esse balanceamento de ingredientes para uma fórmula de ração é o nutricionista animal, que na maioria dos casos vai ser um zootecnista. Existem outros profissionais que fazem também fórmulas de ração, mas o cara mais indicado, que tem maior capacitação para fazer isso do ponto de vista profissional, é um zootecnista. Então, ele vai juntar vários ingredientes, ele vai fazer diversas contas, cálculos baseados na exigência nutricional para te dizer, olha, numa ração de postura tem que ser 60 kg de milho, 25 kg de farelo de soja, 3 kg de farelo de trigo, enfim, vai te proporcionar uma maior produção. E aí que tá. Por que quando eu estou criando galinha caipira, por exemplo, eu só dou milho para as galinhas lá e tal, e aí eu resolvo dar uma ração de postura do nada e a produção aumenta? Porque o milho não atende a exigência nutricional das galinhas. Pode ser que uma galinha comendo só milho, ela produza, né? Mas ela não vai produzir no potencial máximo que ela tem de produção. Por quê? Porque não atende 100% da exigência. Aí vamos voltar naquela lógica lá do motor, da máquina. Ela daqui a pouco é um motor que vai, dali a pouco ele dá uma falhada. Então essa falhada desse motor é um dia sem ovo, 2 dias sem ovos, é uma galinha ficando choca, é uma galinha botando ovo com casca fina, né? Então são falhas muito provavelmente relacionadas a uma deficiência nutricional. Por quê? Porque milho não é ração. Porque a ração é uma mistura balanceada de alimentos para atender a exigência nutricional. Se você só fornece milho, você não está dando a quantidade de proteína necessária que a galinha precisa. Você não está dando a quantidade de minerais que a galinha precisa, a quantidade de vitaminas que a galinha precisa. Tá? Então pense sempre, a ração ela vem para suprir as exigências nutricionais da galinha. O milho ele é um alimento, mas ele não é ração. Então essa que está a diferença. E é por isso que quando eu dou a ração, aumenta a produção, porque eu atendi a exigência. Certo? É simples de nós entender. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma ração.
no qual eu tenho 4 exemplos de ração para cada fase de postura. Quando a galinha começa a produzir, normalmente ela vai ter um negócio chamado pico de produção. E nesse pico de produção é a hora que ela mais está produzindo. Ela vai ter, como a produção está maior, uma exigência nutricional maior. Então, se vocês forem ver aqui, ó, ela tem nessa ração postura 1, ó, milho, farelo de soja, sal, calcário fino, calcário grosso, fosfato bicálcico e 2 ingredientes aqui, ó, muito interessantes, que são premix. O que tem no premix? No premix tem vitaminas, tem minerais. Aqui tem até um aditivo enzimático. A gente coloca enzima exógena para melhorar um processo ali de digestão, disponibilizar mais os nutrientes. Mas nenhum desses ingredientes aqui é mágico. São tudo mistura de outros ingredientes. Mistura de vitaminas, mistura de minerais, mistura de milho, farelo de soja. Então são todos ingredientes que criteriosamente foram selecionados. A gente sabe o que cada ingrediente desse fornece. A gente sabe que no milho, por exemplo, tem mais ou menos 8% de proteína, 7,5%. No farelo de soja tem 48% de proteína, 46,5%. Né? No calcário, a gente sabe que tem, por exemplo, X% de cálcio. No fosfato bicálcico, a gente sabe que tem 24% de cálcio e 18% de fósforo. E aí, uma quantidadezinha de cada coisa dessa vai formando, então, o bolo da ração. E a gente sabe, então, que cada ingrediente desse fornece uma participação específica para atender a exigência nutricional da nossa ave. E em cada fase dessa, tem uma exigência específica. Então, como eu falei, lá no pico de produção da galinha, que ela está com exigência muito alta, a gente tem uma fórmula, que seria a postura 1. Quando ela vai saindo do pico, quando a exigência já não está tão alta, é outra fórmula. Quando ela está indo para o final da vida produtiva dela, é outra fórmula ainda, com uma exigência nutricional menor. Olha só, aqui na postura 1 tínhamos que colocar 237 kg de farelo de soja por tonelada de ração para atender a exigência. Lá no final da vida produtiva dela não é mais 237, é 195. Né? Então baixou a exigência de colocar farelo de soja, por quê? Porque ela não precisa mais de tanta proteína. Contrapartida, nós colocamos mais milho. Por quê? Porque ela precisa de mais energia. As exigências mudam também de acordo com a fase de produção, com a demanda de nutrientes. E é isso que nós temos que entender. Então vamos lá. Ração de postura. O que ela é? Ela é uma mistura balanceada de ingredientes que visa atender a exigência nutricional do animal. Existe um ingrediente mágico? Existe a fórmula X que a gente coloca lá que faz as galinhas produzirem? Não. O que faz as galinhas produzirem? Elas terem a exigência nutricional delas atendida. Existe algum hormônio, alguma coisa sintética lá colocada para fazer com que elas aumentem a produção? Não. Tudo que a gente põe é ingredientes que fornecem nutrientes que atendem à exigência nutricional. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro. Eu tento ser o mais direto possível. A gente pode se aprofundar sobre esse tema por horas, mas eu sei que a gente não gosta de vídeo muito longo, muito enfadonho sobre esses temas mais técnicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, precisarem de uma consultoria, de uma ajuda voltada à nutrição, voltada à ração, pode me chamar no número que eu vou deixar na descrição aqui. E é isso aí. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Valeu!